Tá bom assim, Boris? Tá bom assim, Boris? Tá ótimo, já tá lá no YouTube, agora, aberto. E deixa eu só ver aqui, ideia também tá aí, falta só o Fernando. Já encaminhei, tá? Já temos 4 pessoas assistindo. Vou fazer um stories aqui, Isso. convidando o pessoal para entrar na nossa live. Agora, aqui, vou colar o link, eu vou dar um arrasta para cima. Agora aqui, o Fernando aí, o Fernando Tá entrando? aí. Ah, que maravilha. E aí eu vou deixar... eu vou colocar aqui a Deia para dar as boas-vindas primeiro. Vamos lá, Deia, você primeiro pode falar, Deia. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live do Instead, em parceria com a Amatra 24, do nosso TRT 24, e agora também uma nova parceria com a Liga Trabalhista, que todo mundo já conhece, nossos juízes pops aí do TRT 24, meus grandes amigos. Já estava com saudade de fazer live com eles, e depois de um tempo a gente está aqui retomando uma live em conjunto, então estou muito feliz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui, Liga Trabalhista, né? Parceria com o Instead. Continuo? Vai passar para o Fernando? Boris? Parou aí, gente, ó. E aí, Fernando, eu vou apresentar aqui o Fernando Bunlai, nosso diretor executivo do Instead. Nós convidamos ele aqui para a abertura da nossa live, nosso chefe. Antes do Fernando falar, eu vou fazer um stories aqui, mostrando que a gente está aqui, tá, a gente vai começar a nossa live. Faz aí. Pessoal, hoje a live não vai ser aqui no Instagram, é lá no canal da Liga no YouTube. Arrasta para cima, clica, ó, já está todo mundo lá. Abração. É isso aí, pessoal. Vamos seguindo aí. Eu gosto que o Boris é envolvido com a tecnologia, né? Você viu? Não, ele é demais, gente. Ele e o Christian entendem tudo, viu? Eu gostei da chamada do Boris. Você viu? Oi, galera. É muito youtuber, né? Esses juízes youtubers aí, eles são o máximo. Galera aqui em casa é fã desses dois aí. Para quem não me conhece, eu sou Deia Iuli, sou juíza do trabalho. Eu coordeno o Sejusc aqui no TRT 24, que é o nosso Centro de Mediação e Conciliação, e coordeno a pós-graduação do Instead na área de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho Previdenciário, juntamente com o meu grande amigo Marquinho, né? Marquinhos Freitas, e ele também tem uma turma de pós-graduação. Está assistindo, Boris? Tô ouvindo vocês aí. A gente está ouvindo você aí. A gente está ouvindo seu áudio. Seu stories aí. É porque eu tô acabando o stories aqui. Vão falando, eu vou tirar o som aqui. E aí, desculpa, gente. Vamos lá. Então, vamos dar a palavra para o Fernando. O Christian fala. Deixa eu falar um pouco antes. Primeiramente, pessoal, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Fernando, que bom você estar com a gente também nessa nossa parceria Amatra, Instead, né, com a Deia e o Boris, meu amigo também da Liga Trabalhista, a Deia também, nossa colega, nossa amiga, que vai tocar a pós-graduação do Instead, tenho certeza, com a melhor capacidade possível, uma dedicação total, uma pessoa capacitada. Nós da Amatra também temos a convicção que o Instead vai fazer de tudo para que essa pós seja uma pós de excelência, como tem sido a primeira pós que nós estamos realizando, né? Que a pessoa vai terminar este ano a pós-graduação. Temos certeza que essa segunda pós também
vai ser uma pós de excelência. Nós só temos tido feedbacks bons dos nossos alunos, daqueles que comparecem nas aulas. São professores de alto gabarito, professores com doutorado, com mestrado, com pós-graduação, professores com experiência. Então, eu tenho certeza que esse conhecimento jurídico dos professores, aliado à qualidade das instalações do STED, da parte pedagógica do STED, da parte acadêmica do STED, a gente tem certeza que essa segunda pós tem tudo e será, com certeza, um sucesso. Então, a gente está feliz de estar junto novamente e agora nessa nova fase, que é a questão da pandemia, todos esses problemas das reuniões presenciais, nós resolvemos, então, fazer essa live hoje para todo mundo e para mostrar também das qualidades da pós-graduação. Né? Não é isso, Fernando? Exatamente, Cris. O que a gente está fazendo? A gente já estava com a segunda turma, com a data da aula inaugural, né? Já com a vinda do ministro Douglas Alencar para vir fazer a aula inaugural. Infelizmente, a gente teve que suspender todas as aulas presenciais e acabamos tendo esse interregno aí das aulas. Mas, como você mesmo disse, a gente tem uma excelente coordenadora para a segunda turma, que é a Déia, super dedicada, e a gente vai estar pensando novas formas de fazer, inclusive. Estamos aí trabalhando, pensando já em talvez uma pós-graduação, né, com os mesmos profissionais, os mesmos professores que nós temos aí dessa primeira turma da pós-graduação de Direito do Trabalho e Direito do Trabalho, da primeira turma, onde a gente vai estar fazendo essas aulas à distância. Então, com isso, a gente vai ter os mesmos professores, os mesmos profissionais que dão aula no presencial, fazendo essas aulas online, com algumas características que a gente quer manter, exatamente da questão de metodologias ativas, que é o grande diferencial do STED, né? Então, a gente está conversando bastante com a Déia, a gente está pensando formas de viabilizar metodologias ativas, viabilizar os grupos, os trabalhos em conjunto dos acadêmicos, aí, dos pós-graduandos, para que a gente possa levar a mesma qualidade, o mesmo formato, as mesmas possibilidades de serem feitas as metodologias ativas no online. Então, eu estou muito satisfeito. Eu acho que a Déia, como você mencionou, é extremamente competente, extremamente engajada, gosta de desafios, principalmente nessa área de educação, e a gente tem muita felicidade de ter ela coordenando a nossa segunda turma, o Marcos Freitas, ela fala Marquinhos, né? O Marquinhos. O doutor Marco, que é um juiz, apesar de ser nosso colega e nosso amigo, é um excelente profissional, mas ia ficar pesado para ele tem aí os afazeres, ele tem que terminar o mestrado dele, e não ia conseguir ser coordenador de 2 turmas. Então, a Déia foi convidada, ficamos muito felizes com a vinda dela para coordenar a segunda turma. E agora, coordenar uma turma em EAD, que eu espero que a gente consiga estar fazendo isso bastante breve, né? Eu tenho certeza que, como você disse, os nossos alunos, nossos acadêmicos que fizeram a primeira turma, a gente colocou várias coisas diferentes, com muitos diferenciais para essa pós-graduação. As aulas, por exemplo, a aula que você fez junto com o Boris, discutindo a legislação que tá se modificando muito rápido, né? E o que a gente estava até conversando com a Déia hoje de manhã, né, Déia? A quantidade de modificações que estão acontecendo na Justiça do Trabalho, a quantidade de novas legislações, de exceções, talvez a Justiça do Trabalho seja a justiça que mais modificações está tendo nos últimos anos, né, abrindo novas perspectivas, tendo efetivamente uma necessidade de atualização dos profissionais, e o que vocês vêm fazendo junto com a Faculdade Insted, a Amatra vem fazendo com os professores, juízes, desembargadores, profissionais que atuam na área da Justiça do Trabalho, é exatamente trazer essa visão extremamente atualizada, né, muitas vezes acontecendo no dia, naquela semana, sendo aprovada novas legislações trabalhistas, e poder estar discutindo isso com os acadêmicos
eu acho que é de uma riqueza, né, tão grande para esses profissionais que estão atuando na Justiça do Trabalho como advogados, né, tanto do empregador quanto do empregado, eles poderem estar entendendo essas mudanças, como pensam, muitas vezes, aqueles que decidem, os juízes, né, e os tribunais, como é que o entendimento daquilo que está se modificando tão rapidamente, para poder estar saindo na frente e se tornar profissionais efetivamente muito mais capacitados para essas mudanças. É isso, gente. Que legal. Muito obrigado, Fernando. Bacana, Fernando. Bacana. Olha, muito obrigada por nos prestigiar aqui. Eu vou estar saindo do vídeo, porque realmente eu sou médico veterinário. Eu sou médico veterinário. Se vocês precisarem de se vocês tiverem algum problema aí com a vaca e com o cavalo, vocês me chamam, viu? Um abraço. Que bom. Fernando, muito obrigada pelo apoio. Eu vou estar assistindo a aula de vocês aí. Muito bom poder fazer esse convite, muito bom poder estar falando com vocês aí ao vivo. E vou acompanhar a aula de vocês. Tenho certeza que, como sempre, vocês vão ser maravilhosos aí na explanação, tá bom? Uma boa noite. Obrigada, aí. Vamos acompanhando Fernando. Aqui como aluno, tá bom? Isso. Um abraço, até mais. Um abraço. Gente, agora, então, para quem chegou agora, eu sou a Deia Kubel Yulia, eu sou juíza do trabalho, eu coordeno o Sejusc aqui no TRT 24, que é nosso Centro de Mediação e Conciliação, e sou coordenadora da pós-graduação do INSTED, né, que o Fernando estava aqui nos prestigiando. Ele é o diretor executivo do INSTED, que é uma faculdade aqui no Mato Grosso do Sul. E aí nós temos hoje 2 convidados, né? Fizemos uma parceria INSTED, Amatra e Liga Trabalhista. Você já conhece meus amigos, super amigos, né? Boris Luiz Cardoso de Souza e Cristian Stadulho. Muito feliz de ter vocês aqui, né? A gente de novo juntos aqui, inseparáveis, né? E eu gostaria também, antes de passar a palavra novamente para o Cristian se apresentar, porque entraram mais alunos, mais convidados. Estou com uma amiga aqui, Josi, juíza do trabalho lá no TRT2, está nos assistindo, nos prestigiando. Josi, muito obrigada, né? Para nós é uma honra, né, ter juíza aqui compartilhando com a gente esse momento. E o meu irmão também está assistindo. Que legal. Você viu? Executivo. Obrigada, viu, Marcelo? Beijão para você. Passo a palavra, então, ao Cristian, fazer nova apresentação. Gente, sem maiores delongas, para a gente não perder tempo, né? Eu sou o Cristian Stadulho, eu sou juiz do trabalho, né? Desde 1998, já atuei nos tribunais de Goiás, aqui no Mato Grosso do Sul. Atualmente, eu sou titular da 2ª Vara do Trabalho de Dourados. Sou professor da pós do INSTED, estou afastado no momento que eu sou presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho aqui do Mato Grosso do Sul. Esperamos debater assuntos bem legais hoje sobre essa questão da pandemia e seus impactos aí no direito do trabalho. Então, sem maiores delongas, passo a palavra para o Boris. Vamos lá. Deixa eu me voltar aqui na tela. Eu estou aqui de operador de áudio, de operador de som, mostrando as minhas rolhas de vinho ali, que não eram para estar aparecendo, e aí elas estão aparecendo aqui. Mas olha só, gente, eu quero agradecer vocês já não devem tá aguentando me ver mais, né? Essa semana eu tive super exposição, hoje é a 5ª live que eu estou fazendo essa semana, mas eu fico muito feliz de verem vocês aqui no canal da Liga Trabalhista, mas hoje é muito mais um evento do INSTED, né? É um evento para que a gente promova a pós-graduação que está aberta, com as estão abertas, e que ela vai ser feita primeiro presencialmente, e a gente vai tentar trabalhar com o EAD também, né, Deia? Se eu não me engano, é isso? Isso. Nós vamos... Em breve lançaremos um EAD, estamos já formatando todinho o projeto, sem perder a qualidade da metodologia ativa, né? A gente trabalha com metodologias ativas, isso é o que o INSTED tem de tesouro, vamos dizer assim, né? E a gente vai manter essa qualidade. Mas agora, então... Só um pouquinho. Eu quero fazer um pedido para os alunos agora aí. Olha só, quando a gente fez live essa semana, mas fez tudo lá no Instagram ou em outro ambiente fechado.
o que eu queria pedir para vocês compartilharem essa live, coloca no stories de vocês lá, marca a Liga Trabalhista lá, marca um STED, manda para os amigos de vocês, para a hora que a gente começar a entrar no assunto mais da aula, que a gente começar a comentar tudo, vai estar maior do que a gente fica, mas a gente fica muito feliz da gente poder estar falando para vocês. Então, compartilhem, convidem, vamos movimentar, se inscrevam no canal, vamos botar a gente aqui para que a gente converse um pouquinho, comente da decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal, de muito mais coisa, e para que vocês tenham uma ideia, mais ou menos, de como é que funciona a pós-graduação lá. Né? O Fernando chegou a comentar da gente, que a gente fez uma aula, eu e o Christian junto, foi uma experiência maravilhosa, foram dois professores na sala de aula, foi muito legal. Para mim, como professor, foi enriquecedor, acho que para o Christian também. Eu vi que tem muitos alunos nossos aqui que estão no chat do YouTube, eles devem ter gostado da aula, espero que tenham gostado, né? Pelo menos ficou todo mundo até o final, né, Christian? Pode ser que a gente tenha tido uma visão um pouco diferente, mas eu fico muito feliz de ter vocês aqui, e quanto mais gente a gente falar, melhor, e a gente quer se colocar à disposição e aberto a vocês para que a gente comece com essa aula aqui, né, Déia? É isso aí. Tem comentários aqui, Boris, dizendo, a Mariana Zucoloto diz que está acompanhando você a semana inteira aí, viu? Legal. Tá firme. Maria Silvia também, cada um aprendizado. Muito obrigada, viu? Que vocês aproveitem hoje, que nós vamos falar muitas novidades aqui, né? Muita discussão em torno dessas novas medidas normativas. Cada dia é um flash, né? Cada dia uma MP. A gente nunca estudei tanto na minha vida, né? Acho que nós nunca estudamos tanto, porque é muita coisa a ser assimilada, muita coisa a ser aprendida, muita coisa a ser passada. E aí, então, manda aí, Boris, pega um compilado aí para nós do que faz uma retrospectiva aí breve dessas MPs, só para a gente ter esse apanhado e poder trabalhar em cima dessas novidades aí. Olha só, Déia, a gente... Fabi. Bem-vinda, Fabi. A gente está vivendo um tempo de exceção, tem muita novidade, tanto na parte de direito material como de direito processual. E aí, o que eu acho mais interessante é da gente estar podendo falar com vocês, trazer para vocês o que a gente faz lá na nossa pós-graduação, né? A gente conseguindo trazer essa nossa pós-graduação. O STED, ele é uma faculdade aqui de Campo Grande, que ela veio com uma proposta muito bacana, não só de metodologia de ensino, mas também de estrutura, de contato com os professores. E a nossa pós da EMATRA, né, nós somos todos extremamente fãs dessa pós, a gente se joga de cabeça nela, porque a gente antes trabalhava com uma preparação para concurso e agora a gente está caindo numa pós totalmente prática, a ideia de trazer discussões práticas, discussões atuais para vocês. Então, como eu disse, o STED ele é uma faculdade que tem cursos de graduação e de pós-graduação, e ela fez uma parceria com a Amatra 24, vocês estão conseguindo ver bem a tela aí? Sim. E ano passado a pós foi de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, e agora me parece que neste ano deu uma ampliada, né, Déia? Agora a gente... Sim, teremos módulos de previdenciário agora. Que é uma grande novidade aí que a gente está trazendo com relação a essa pós-graduação nossa, né? Isso e aí. Agora, o momento
que a gente está vivendo é um momento muito diferente, né? Eu não estou postado lá no site da Liga, lá no nosso perfil do Instagram da Liga. Eu tenho feito umas gracinhas lá com relação ao nosso... as mudanças que estão tendo. A gente não consegue dormir mais com tanta coisa que está saindo. Do dia 6 de fevereiro para cá, só para vocês terem uma base de como a coisa está, de legislação mesmo, e eu vou colocar em tela inteira para vocês, olha só quanta coisa saiu só com reflexo nos contratos de trabalho. São todas legislações com o objetivo de manutenção de emprego, de manutenção da empregadora e também deixando claro que se tratam de medidas excepcionais. Mas veja só, do dia 6 de fevereiro para cá, nós tivemos a Lei 13.979, que foi aquela primeira que tratou da atualização da nossa legislação para se preparar para a quarentena. Depois veio a MP 927, que colocou toda a discussão relativa às medidas trabalhistas para que a gente enfrentasse o estado de calamidade pública. Aqui que se falou em teletrabalho, em antecipação de férias, em antecipação de feriados, foi nessa MP, falou de uma suspensão de contrato de trabalho que durou 24 horas, que era, eu brinco que era a transformação de todo empregado em intermitente, né? Porque colocava o trabalhador em casa sem receber salário e quando precisasse chamasse ele. A medida não aguentou 24 horas. Aí veio a MP 936, que foi a que estabeleceu como medidas a preservação da renda do trabalhador para que ele recebesse pelo menos o que ele receberia de valor de seguro-desemprego, com a instituição do pagamento de benefício emergencial, né? Estabeleceu uma possibilidade de redução de jornada e de salário proporcionais, e boa parte desses acordos podendo ser feitos individualmente, não com a exigência de norma coletiva. Ela tratou também da suspensão temporária do contrato de trabalho, que pode ser feita integralmente ou para empresas que faturaram mais de 4.800.000, a empresa tem que arcar com 30% do salário e o governo arca com 70% do benefício. Criou algumas garantias de emprego para as empresas que aderissem a essa medida provisória, a esse programa emergencial. Depois disso veio a MP 944, que ela tem um reflexo aqui, porque ela dá a possibilidade de financiar a folha, e ela para o empregador, de que ele não quita o empregado até 60 dias após a folha, até ele ter recebido um empréstimo para pagar a folha. Pois não, querido. Deu uma cortadinha no som, você pode explicar para o pessoal de novo a questão do último tópico que você fez da MP aí. 944. 944. Programa emergencial. Então vocês vão me avisando, vocês me interrompam quando tiver cortado. O pessoal me avisa no chat aqui, porque eu tenho acesso ao chat aqui também, apesar de eu estar falando, tá compartilhando a minha tela, eu tenho uma outra tela que está com o chat, tá bom? Então, se tiver algum recado para me dar, se quiser dar uma xingada no professor, falar que ele está enrolando, vocês colocam aí que a gente recebe. Aí, se quiser também xingar no privado, é melhor, né? Que aí não dá efeito manada de todo mundo xingar. Mas vamos lá, gente. A 944, ela trata de uma linha de financiamento que o governo instituiu para que empresários pudessem pegar a juros menores para custear a folha de pagamento durante até 2 meses para quem ganha até 2 salários mínimos. E uma das obrigações que foi colocada nessa MP foi que o empregador não demitisse o empregado durante 60 dias após terminar
o pagamento do último recebimento desse empréstimo que ele fez. Então, ela não cria uma garantia de emprego para o trabalhador, mas ela dá uma obrigação uma garantia de emprego para o empregado, mas ela dá uma obrigação para o empregador, tá? Além disso, vamos voltar lá, vem aqui de novo, aí tem a MP 945, que tratou das medidas do Covid para os portuários, né? Estabeleceu várias categorias, vários trabalhadores que não podem ser convocados por fazerem parte do grupo de risco, estabeleceu um benefício a ser pago pelo tomador de serviço, sendo arrecadado pelo ógmo, fez toda uma sistemática para pagamento da remuneração dos trabalhadores avulsos e fez algumas alterações na legislação também. Então, e também ainda teve aqui mais uma medida provisória que eu não coloco aqui porque ela não é muito relacionada ao trabalho, que é a MP, acho que é a 946, se eu não me engano, que trata da extinção do PIS/PASEP, liberação do fundo do saldo. Do saldo, né? Do fundo de garantia. Ela extinguiu o PIS e o dinheiro vai ser remetido para o FGTS, né? Para a conta do FGTS para aumentar o saldo. Isso. Então, né? Isso só de legislação trabalhista, né? Então, eu acho que hoje em dia o protagonismo que o advogado trabalhista alcançou, a importância que está tendo para as empresas, para o dia a dia, para os seus clientes, é enorme. Né? Se em determinado tempo a gente andou, o pessoal que mexe com a Justiça do Trabalho andou um pouco com a autoestima em baixa, acho que agora ela está mais do que alta, não é, Christian? Com certeza, né, Boris? Porque nos últimos anos, até a gente, como magistrado trabalhista, alguma vez você pensava, nossa, mas tá difícil, né? Nosso esse trabalho, mas eu acho que o 2020 literalmente vai marcar o mundo, né? Vai marcar o mundo e vai ser também, vamos dizer, uma virada de página na Justiça do Trabalho e na advocacia trabalhista. Em todos os sentidos, a meu ver. Não apenas porque se mudou este ou aquele direito, mas se mostrou da importância do direito do trabalho para o mundo, né? Mostrou a importância do direito do trabalho para toda a sociedade, e não apenas e tão somente aqui no Brasil, né? Em todas as esferas mundiais, o que se fala é a garantia ou não de empregos, a prevalência ou não do emprego em relação ou a renda em relação ao emprego, o que é tão importante. E o direito do trabalho hoje voltou a ascender a um grau de importância que estava um pouco esquecido, um pouco delegado. E nós vemos hoje, se você abre o Twitter, você abre qualquer rede social, ou se fala em cloroquina, ou se fala em direito do trabalho, hoje em dia, né? Porque todos estão falando em que a empresa vai quebrar se não suspender o contrato, ou tem que intimar o sindicato, ou não tem que intimar o sindicato, ou tem que manifestar, ou pode ser acordo individual, qualquer pessoa. Eu sou membro de uma igreja aqui em Campo Grande, para você ter uma ideia, e um dos pastores me ligou hoje, nem tinha comentado com você, inclusive, Boris, perguntando se nós podemos fazer uma live, talvez, com a igreja. Porque a igreja tem empregadores e tem muitos empregados, e para poder discutir direito do trabalho. Onde já se viu uma igreja relativamente grande, com mais de 1.200 membros, que se preocupa com o direito do trabalho. Olha o que nós estamos vivendo atualmente. É uma coisa interessante também, que eu acho que representou uma revolução no âmbito da Justiça do Trabalho, foi o papel que ela passou a assumir nesse conflito entre capital e trabalho. A Justiça do Trabalho, ela mostrou que veio, né? Nós agora, com uma recomendação do CSJT, recomendando aos tribunais que façam mediação pré-processual, né? No âmbito da Justiça do Trabalho, nós estamos, então, atendendo até sem processo, né? Não tem processo, não tem reclamação,
e nós estamos atuando para fazer mediação, para buscar com que as partes entrem em acordos, né, em concessões, em se ajustem, né, diante desse momento que é difícil para todo mundo, é difícil para o trabalhador, é difícil para o empresário, e aí, então... Eu coloquei aqui na tela, Déia, até para a gente ótimo, ver, aqui, então, a recomendação 1 de 2020. Dentre as inúmeras mudanças que a gente também enfrentou agora, aqui também é uma enxurrada de legislação, né? O CNJ suspendeu o prazo, o TST também suspendeu, o CSJT também, os 24 tribunais baixaram legislação, né? Mas eu acho, para mim, o que de mais relevante, né, e diferente aconteceu é essa possibilidade de atuação no âmbito pré-processual em dissídios individuais, né? Em dissídios coletivos a gente já tinha essa possibilidade, mas foi uma recomendação expressa da vice-presidência do CSJT, que é o órgão da Justiça do Trabalho que coordena toda a nossa estrutura de conciliação. Então, para mim, me parece de uma relevância impressionante. Sim, e é uma mudança de paradigma total, né, Boris? Uma mudança da água para o vinho. Eu acho que o grande ponto nos próximos anos que a gente vai ver é essa mudança de paradigma, não só na justiça, no processo, mas na vida da gente. Ontem eu fiz uma live com o Vitor Yamada. O Vitor Yamada é nosso colega lá da 14ª região, e ele falou sobre o trabalho 4.0, mas voltado numa outra perspectiva. Eu dei essa aula na nossa pós, né, que foi o trabalho 4.0 e a gig economy. Para mim foi um prazer falar sobre isso, mas o Vitor, ele fala mais na nossa mudança até comportamental, na mudança que o orador precisa ter, que o empregado precisa ter, que as coisas se transformaram, as coisas mudaram de padrão, de patamar, e essa é a grande verdade. E hoje assistindo o julgamento da liminar, né, eu fiquei... Na DI 6363. Da DI 6363, da liminar que tinha sido deferida, se seria referendada ou não. O Supremo, por ampla maioria, sustentando a teoria, e isso me deixou muito bacana, engraçado que eu conversei com o Isidoro Paniago essa semana sobre a relevância do fato na interpretação das normas, que com o sistema todo de precedentes, o fato ganha uma relevância, uma importância enorme. E a análise constitucional hoje que foi feita foi exatamente essa, sobre a importância da situação fática que a gente está vivendo no dia a dia e da necessidade do direito não ignorar os fatos. Boris, deixa eu só então voltar um pouquinho o que a gente está falando da MP. Então vamos explicar aqui para quem está assistindo a gente, que é o seguinte, a MP que o Boris falou é a 936, né, que permite, no caso, por acordo individual, redução ou suspensão dos salários, né? E aí permite por acordo individual. Isso gerou, muita discussão lá no próprio Sejusc, o que veio de conflitos relacionados a esses acordos, né? Essa insegurança que estava para o trabalhador, empregador, enfim, tinha essa MP. Tem essa MP 936, que prevê a possibilidade de suspensão ou redução salarial com aporte parcial do governo federal, né? Dando esse benefício emergencial nesse período de pandemia. E, então, houve uma DI, uma proposição de uma DI lá no Supremo Tribunal Federal, a 6363, com uma liminar, não é isso, Christian? Fala para nós aí da liminar. Exatamente. A DI 6363, ela foi... Tá me ouvindo, Déia? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? A DI 6363 foi ajuizada pelo partido Rede de Sustentabilidade,
que alegava a inconstitucionalidade dessa parte que autorizava a suspensão ou redução salarial por acordo individual. O ministro Ricardo Lewandowski, então, entendeu, acolhendo parcialmente os entendimentos da Rede Sustentabilidade e concedeu uma liminar um pouco diferente do que havia sido pedido. E acabou essa liminar hoje, provavelmente todos devem estar sabendo, nossos ouvintes, o Supremo não referendou a liminar e acabou cassando, entre aspas, cassando a ordem, aquela liminar decidida monocraticamente pelo Lewandowski. Então, em princípio, se retorna aos termos exatos constantes da AMP, possibilitando o acordo individual naqueles casos que ela especifica. Eu acho que o Boris deve ter preparado o material, senão a gente fala... na verdade, basicamente, né, a MP ela deu uma autorização diante da emergência que a gente vive, que qualquer redução salarial de até 25% do salário de jornada e trabalho, independentemente de remuneração, independentemente de escolaridade do trabalhador, ela pode ser feita por acordo individual. Além disso, Boris, e hoje que é 3.135, né? Não, até 25% é para qualquer remuneração. Então, até esse valor, até esse teto, não é? Não, é a redução de até 25% do salário. Sim, então, se o cidadão ganha R$8.000 e vai sofrer uma redução salarial de 25%, com a redução de jornada de 25%, a MP autoriza fazer por acordo individual para qualquer trabalhador. Aí ela autoriza que as reduções salariais de 25%, 50% e 70%, assim como a suspensão do contrato de trabalho, possa ser feita por acordo individual para quem ganha até 3 salários mínimos, 335. E para quem ganha acima do dobro do teto do maior benefício da Previdência Social, o dobro do valor do benefício, do maior benefício da Previdência Social, que vai dar 12.212. 212,42. Isso. Mas ele exige que essa pessoa tenha escolaridade de nível superior. Para todos os demais, ou seja, para quem ganha acima de 3.000 e abaixo de 335 e abaixo de 212,42, e para quem ganha acima de 12,242 e não tem nível superior, ele exige o acordo coletivo para as reduções salariais de 50%, salário e jornada, de 50% a 70% e para a suspensão do contrato de trabalho. Então, isso é uma grande mudança de paradigma, principalmente quando você olha a MP 927, que está um pouquinho para trás, que ela diz que os acordos firmados neste momento, eles se sobrepõem às normas coletivas, se sobrepõem à legislação e às normas e aos contratos, né? Desde que não contraria a Constituição, e essa era uma discussão, mas se exige que tenha negociação coletiva na Constituição. Hoje o Supremo diz que nesse momento de emergência é autorizada essa interpretação, mas alguns ministros tiveram muito cuidado, foi bem interessante em dizer que essa situação se dá de forma excepcional, né, em razão da urgência que o momento nos impõe, mas foi uma sinalização do Supremo nesse sentido, né? Ô, Boris, desculpa, Déia, só para complementar, quem também assistiu às aulas do Dr. Flávio Iga, na época da reforma trabalhista, que nós fizemos aquele curso pela Matra, vai se recordar que Flávio ele explicou muito bem a época que o Supremo, de acordo com a composição, de acordo com os fatos vividos daquela época, ele faz uma moldagem da Constituição aos fatos daquele momento. Ele deu, na época, o exemplo do New Deal americano,
que interpretou a Constituição americana de um jeito totalmente diferente. Eu acho que é isso que o Boris quis dizer. E eu vou citar até o Dr. Júlio Beber escreveu no grupo... Christian, só para lhe dizer, foi exatamente essa tônica dos votos vencedores, do voto vencedor e dos que os acompanharam, todos que fizeram questão de falar com relação a essa interpretação, e aí seria exatamente isso, né? Ou o empregado, né? Até a gente brincou com uma expressão que a ministra Carmen Lúcia usou no voto dela, ela falou, olha, nesse momento agora, você tem direito à irredutibilidade, importaria em ter direito ao não salário, né? Se a empresa, porventura, viesse a fechar. Ela colocou isso de uma maneira muito interessante no meu sentir. E só para complementar, perdão, a última vez que eu vou falar. Não, por favor. O professor Júlio Beber, grande processualista que todo mundo conhece também, num dos grupos que eu participo, ele citou, até vou ler aqui agora, um filósofo argentino, o Carlos Cárcova, que escreveu: as normas só dizem o que alguns homens dizem que as normas dizem. Hoje, para mim, ficou claro que o Carlos estava coberto de razão, não é mesmo? Exatamente. Deu uma travada grande nessa parte quando você falou que o Júlio falou sobre o filósofo argentino. O Júlio citou o Carlos Cárcova, que disse: as normas só dizem o que alguns homens dizem que as normas dizem. Exatamente. É o que nós. É o que a gente vive. É o que a gente vive. A gente, como juiz do trabalho, talvez nós três aqui sejamos assim alguns dos. Não digo que somos criticados, não vamos ser por aí. Mas o Boris está rindo porque. Eu vou fechar minha câmera para eu poder rir. Para poder rir. Não me inclua. A gente não quer. A gente não tem uma interpretação, em hipótese alguma, um desejo, uma satisfação pessoal. Com o direito do trabalho, ele nasceu protetivo. Nenhum juiz do trabalho, nem eu, nem o Boris, nem a Déia, ninguém aqui quer ver o empregado com uma argola na rua puxando uma carga. Não é isso. Só que aqui eu falo por mim, não vou falar pelos dois colegas, existem momentos, como foi dito pelo Boris, momentos em tempo que a interpretação do direito do trabalho, se ela tiver com o viés voltado em 1943, ele não vai levar a lugar nenhum. Fala, Déia, fala. Minha vez. Vou deixar a Déia falar um pouquinho. Não, só para não perder o fio do que vocês estão falando, é que eu acho que nesse momento eles fizeram a ponderação de valores, a razoabilidade, que a gente fala proporcionalidade na interpretação dos princípios constitucionais, né? Porque estão todos, tanto o direito ao emprego está na Constituição como direito de garantia fundamental, quanto a irredutibilidade de salário. Mas agora nós estamos diante assim, ou é o emprego ou é o salário. Então a redução, eu vejo assim que essa redução é importante nesse momento, por conta dessa crise que o desemprego geraria, né? Que já vai gerar, mas diminuir os impactos do desemprego por conta dessa pandemia. Então, eu acho que tem que ter esse olhar mais amplo, né? Não é que está desprotegendo o trabalhador, é que está protegendo algo maior do que o salário em si. Engraçado, né? que nas aulas essa semana, e na semana passada também, a gente vem há alguns dias discutindo, eu tenho repetido muito que a gente está vivendo um momento de excepcionalidade. É uma situação, é um direito excepcional para um momento excepcional. E hoje, em determinado voto, eu não lembro quem falou, parece que falou até em direito constitucional de emergência, interpretação constitucional de emergência. E aí, eu sempre, em todas as minhas aulas, eu coloquei uma situação que essa legislação ela tem 3 objetivos claros. O primeiro deles é preservar o emprego. O segundo é preservar a empresa.
e o impacto social dessa crise toda, né? Então, tanto é que eu sempre gosto de dar um exemplo prático, a gente está rateando o prejuízo, né? Porque o empregado está passando a receber menos, o empregador está deixando de vender, mas está pagando alguma coisa, e o governo, que somos todos nós, vamos pagar essa conta, né? O governo agora está bancando parte da remuneração e depois a gente vai pagar essa conta. Ainda não chegou nos servidores públicos, mas também vai chegar a hora dos servidores públicos. Agora, você imagina, assim, e a gente fala preponderantemente para advogados, né? A nossa fala é mais direcionada para os advogados. Do dia para a noite, fechou os fóruns, né? A gente está aqui hoje, a nossa discussão hoje, durante o dia, né, Christian, foi como a gente vai fazer com as audiências se não voltar a pandemia, se não voltar a situação normal. A situação isolamento. Normal. Exatamente, né? É um negócio que a gente vai ter que colocar. Olha aqui, Christian, o Rafael perguntou um negócio, vou dar um destaque na tela aí, fala aí para ele. Tá vendo? Rafael Barbosa Marques. O direito não pode ignorar os fatos, sob pena desses ignorarem o direito. Seria isso? Basicamente isso, né? Basicamente isso. Mas, não basicamente, vamos ser por aí. Mas é o que o filósofo falou. A interpretação da norma, ao final, ao fim e ao cabo, a interpretação eu não me lembro quem disse também que as normas constitucionais são aquelas que o Supremo diz constitucionais. Simples. E eu acho que também é chegado o momento de nós também passarmos para outra fase. O Supremo decidiu o que vai adiantar a discussão se é inconstitucional. O Supremo disse que é constitucional. Ponto. Sigamos. E o ministro Gilmar, hoje, ainda falou o seguinte, ele lembrou daquela época que teve o apagão e que tiveram algumas taxas que foram incluídas e tinha uma discussão se era ou não. Ele falou assim, agora o que precisa é isso e nós vamos manter a medida. Daqui 3 meses, daqui 1 ano, quando sair a decisão, a gente vai... Será que ela vai ser ainda importante para esse momento? Para o momento agora, ela é de emergência e ela atende exatamente o que a gente precisa, né? Foi essa a situação aqui. Déia, conduza-nos. Isso aí, eu vou aproveitar esse gancho aqui e dizer da MP 944 que você passou, que foi uma das últimas, né? E achei, assim, bem louvável a iniciativa desse aporte, desse financiamento, dessa linha de crédito para os empresários com as empresas que têm receita bruta anual superior a 360 mil, igual ou inferior a 360 mil, igual ou inferior a 10 milhões. E isso vai garantir para o trabalhador os seus salários, né? E há um juros baixíssimo para o empresário, juros muito baixo mesmo, e dá também, como uma grande moeda de troca, a estabilidade por 60 dias após o pagamento da última parcela do financiamento, ou seja, enquanto estiver devendo, ele não pode dispensar, né? E depois que ele terminar de pagar, são 60 dias. Então, eu achei, assim, eu acho que foi uma MP, para mim, das melhores em termos de segurar a economia. Ela ainda tem uma outra possibilidade. Você pode utilizar o dinheiro, esse financiamento, mesmo para custear o pagamento de funcionários que tiveram a redução da jornada proporcional, da jornada do salário. O dinheiro pode ser utilizado também para esse fim, né? Então, me pareceu bem saudável mesmo. Eu achei que realmente... E teve também a do FGTS, né? Que vai fazer essa liberação aí de uma parte pequena em junho, na segunda quinzena, né? Então, também eu acho que vai ser muito válido para movimentar a economia. Eu coloquei aqui uma pergunta da Rejane Ribeiro Fava
Geabra, advogada atuante aqui em Campo Grande, né? Nós conhecemos. Obrigado por você estar acompanhando a gente. Manda um abração para o Fernando aí. E vamos responder para você. Responder não, vamos comentar. Você disse o exatamente correto. Se tiver ocorrendo abuso, vai ter o controle judicial, né? Não tenho dúvida disso, né? O judiciário trabalhista nunca se furtou a fazer isso, não vai ser agora, diante de toda essa situação, que a gente vai deixar de fazer isso, Regiane. É muito interessante isso, viu? Exatamente. Muito boa a sua colocação. Tem uma outra pergunta. Podemos responder mais umas duas perguntas? Isso, do 486 aqui. Tem uma aqui, ó, do 486, que é aquela do fato príncipe, né, que nós discutimos. Podemos falar brevemente sobre isso? Deixa eu só esclarecer uma da Aline aqui, da Aline Magro. Ela fez a pergunta lá atrás, quando eu estava falando da 936, da redução dos casos, é uma situação concreta. Uhum. Aline, olha só, se a redução salarial dessa pessoa que ganha R$6.000 for de 25% salário e jornada, pode ser feito por acordo individual. Se for redução maior que isso, redução de 50% ou de 70%... Boris? Oi? Está me ouvindo? O Christian travou. Você está me ouvindo bem, Déia? Eu estou. O Christian está congelado. Descongela, Christian. O Christian. Então, está travado. Dá um joinha para mim aí, Aline, se você está me ouvindo, que você fez a pergunta. Boris, tinha caído, ficou uns 20 segundos fora. Não, você. Você só. Ah, é? Foi uma expulsão temporária, mas a gente já te admitiu. Pessoal, dá um oi no chat aí para mim, fala se vocês estão ouvindo, eu vou começar a explicação de novo. Se tiver tudo ok, caiu alguma transmissão, só o Dr. Christian mesmo que caiu. Inclusive, Boris, eu vou aproveitar que já interrompi. Tem como eu sair da live e eu voltar em 30 segundos? Vou desligá-lo, você vai dar uma passeadinha aqui. Não, eu vou voltar, eu estou no meu celular, eu vou voltar no computador. Tá bom. Tá bom? Tá, aí você clica naquele link que eu lhe mandei anteriormente, que aí eu vou aceitar você, tá bom? Vou te tirar da live. Gente. Imagina. Então, ó, o Boris, voltando aqui, o Boris está respondendo a pergunta da Aline, que é o seguinte: o funcionário ganha 6.000 e tem estudo superior, ele pode fazer acordo individual? Vamos lá, Boris. De acordo com a redação da 936, que foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal hoje, se for redução salarial de até 25%, salário e jornada de até 25%, pode ser feito por acordo individual. Se for a redução salarial de 50% ou 70%, ou suspensão do contrato de trabalho, só por acordo coletivo. E isso não é em razão ter um nível superior, viu? O que é importante. Isso é em razão... A razão disso que ele previu foi em virtude do salário, tá? Então, essa é a explicação. Acho que ficou claro, vocês conseguiram entender? Alguém quer mais um detalhamento? Me avisa no chat que eu coloco aqui. Qual que é a outra que você falou? Ouvimos a explicação. Para a gente correlacionar, vocês fizeram até uma live só sobre isso, né, lá na Liga Trabalhista, mas agora vocês estão com a gente aqui no STED, fazer de forma resumida a questão do 486 da CLT, que é o fato príncipe, né? Então, Christian, quer falar alguma coisa? Eu imagino que a pergunta, vai lá, eu acho que é da Aline também. É da Aline, a Aline está pautando a gente. Olha Você achou aí? Ela falou para a gente comentar alguma coisa sobre o 486, sobre o fato do príncipe, né? Está aí na tela, estão vendo? E aí, quer falar, Christian? Ela está perguntando o seguinte: qual a opinião? Vou falar para vocês dois darem a opinião sobre a aplicabilidade do fato príncipe Fala aí, em relação à multa do FGTS.
Bom, primeiro, assim, vou falar no que eu entendo como fato do príncipe e o Boris complementa. Bom, primeiramente, o fato do príncipe, né, entendo que ele se revela quando a atividade da empresa foi paralisada em decorrência de um ato normativo ou legislativo, caso em que parte das obrigações trabalhistas rescisórias transfere-se para aquele ente federativo, né? Isso é o que está lá naquele artigo. Mas eu não vejo como genericamente esse caso possa assim, encarar como fato do príncipe, porque pelo que eu entendo como fato do príncipe, é todo aquele que quando o prejuízo não vai se caracterizar, quando o prejuízo é generalizado, que é partilhado com toda a sociedade, não vai, na minha visão, caracterizar fato do príncipe. Por quê? O fato do príncipe tem por escopo resguardar, né, no caso do empregador, de um ato administrativo totalmente, digamos, atípico, né, imprevisto, editado em tempos de normalidade, né? Por exemplo, de uma obra pública. Eu não vejo nesse caso, que no caso da pandemia do coronavírus, que pegou toda a sociedade, todos estão sofrendo as consequências desse ato, desse coronavírus, do Covid-19, como isso possa ser encarado como fato do príncipe. Você entende assim também, Boris? Meu posicionamento é idêntico ao seu. Eu acho que a inevitabilidade da ação do poder público de forma genérica e não direcionada a uma pessoa é o que vai determinar se você aplica o fato do príncipe ou não. E eu também não sei até que ponto vale a pena insistir nessa discussão, porque se estiver caracterizada a hipótese, se for essa situação, parece que está meio claro. Travou. Agora o Boris. Travou do Boris. Mas vocês. O que e aí, Boris? Se você travou, você falando mais o fato do príncipe. E o fato do príncipe, ele vai ser vai custear apenas a multa de 40%. Então, eu não sei até que ponto isso vale trazer essa discussão com riscos de sucumbência agora. Agora existe sucumbência, né? Que vale ao empregador trazer essa discussão para o Poder Judiciário. E ela realmente... Tem que tomar muito cuidado, né, Boris, com essa discussão, porque teve gente querendo já mandar embora o empregado e mandar a conta lá para a prefeitura. Grande, né? Primeiro o que sobra é a multa. Eu só voltar aqui que o pessoal está dizendo que travou. O que eu disse? Que eu não sei até que ponto vale ser válida trazer essa discussão para o Poder Judiciário, porque ainda que admitida a situação de fato do príncipe, né, a doutrina está caminhando no sentido de reconhecer que só seria custeado a multa de 40% do fundo de garantia. Então, até que ponto vale trazer essa discussão? Porque se o empregador vier, ele vai vir com várias questões aqui, né? Inclusive correndo o risco do pedido ser julgado improcedente, né, de fato do príncipe, e tendo que pagar a sucumbência. Então, é essa discussão que eu proponho, né, essa reflexão, na verdade, se vale a pena sustentar uma tese tão controversa quanto essa. Porque aquela indenização que está constando lá no 486 não são as verbas decisórias totais, né? Bora deixar claro. Exatamente, é só da multa do FGTS. Então, e além de tudo, tem isso. Como eu acho que é o que está sendo majoritariamente entendido, é que depende, não há uma discricionariedade por parte do executivo, do legislativo, nessas medidas, capaz de caracterizar o fato do príncipe, né? Então, é bem frágil, eu penso, a argumentação agora diante dessa situação específica. É um risco mesmo, um risco grande. Eu acho que é um risco grande, sim. Olha só, que legal, aqui tem um comentário aqui, dentro daquilo que a gente está falando, da preocupação de resolver a situação. Olha o que a Mariana colocou aqui, ó, Mariana Zucoloto. Em minha comarca, em razão da suspensão de audiências,
as ações distribuídas nesse período, caso não seja requerida pelas partes a necessidade de instrução processual, o processo será remetido para a sentença. Aí que eu falo que é a inteligência do advogado e a vontade que ele tem do processo dele de buscar que o seu processo ande, de que as coisas aconteçam. Dele provocar a situação, esse é só um exemplo que a Mariana deu. Tem muita coisa nos processos que podem ser resolvidas, né? Apesar da instrução normativa 39 dizer que não é passível a negociação processual, eu não tenho dúvida. O que é essa instrução normativa? É a instrução normativa do TST que regulou, deu um norte de como deveriam ser aplicados os dispositivos do novo CPC na Justiça do Trabalho. E uma das suas normas, lá no artigo 2º, ele fala que a negociação processual prevista lá, acho que é 190 do CPC, se eu não me engano, não seria aplicável na Justiça. Eu não tenho dúvida que a gente faz isso todo dia na Justiça do Trabalho. Ô, Boris, pode falar. Então, existem muitas coisas que o advogado pode fazer agora para fazer que os processos andem, seja em negociação processual, seja até nas suas manifestações para o advogado do reclamante, ele não precisa esperar voltar ao prazo. Se ele tem condições de fazer agora, eu vou contar uma experiência que nós, juízes, estamos tendo. Eu estou fazendo isso. Eu já sei quais os processos que já acabou a perícia, eu já fiz o levantamento de tudo, mas ainda não foi pautado o encerramento da instrução processual, e nós estamos preparando as sentenças, né? Ou que estava agendado o encerramento da instrução processual e que acabou saindo, nós estamos antecipando. Não é antecipando, assim, eu estou julgando antes. Se eu estou alguma intercorrência ali, certamente a gente não vai soltar a sentença sem olhar, né? Mas, assim, a minuta do texto, em geral, está preparada, está trabalhada, né? É a nossa... E acho que os advogados, inclusive, podem fazer muito isso. Tem uma manifestação sobre cálculo, se dê por intimado, vai lá e fala, excelência, estou intimado, pode ir para a próxima, né? Ô, Boris, é exatamente aí que eu ia chegar. A suspensão dos prazos, elas ocorrem em benefício dos advogados das partes. Então, está suspenso, mas não impede que você pratique o ato. O ato processual pode ser feito. Isso, eu fui até procurada pelo advogado representante da Associação dos Advogados Trabalhistas aqui, para conversar sobre isso, porque até a própria recomendação do CSJT diz que a gente tem que chamar OAB, sindicatos, a gente discute com todo mundo a melhor solução, né? E eu percebi que os advogados, eles não querem mais a suspensão, eles querem praticar, eles querem ter iniciativa de praticar o ato processual, e eu falei o seguinte, não tem nulidade se não tem prejuízo, se as partes querem que o ato seja praticado, não haverá nulidade nenhuma. Então, o que a gente está fazendo? Ligando para os advogados nos processos que a gente viu, por exemplo, o inicial que já tem defesa, e nós vamos pautar audiência virtual, desde que todos queiram, né? Os advogados sobrevivem do processo andar, né? Exatamente. Então, fica a dica aí, Mariana, ótima iniciativa aí, e nós aqui também estamos com várias iniciativas nesse sentido. Os advogados querendo e peticionando, não vejo por que não prosseguir no ato, né? Não havendo prejuízo, ok. E aqui nós, salvo engano, você e o próprio Boris já homologaram acordo. Se não pudesse realizar ato processual, não poderia nem ter homologado acordo, né? Por exemplo. Exatamente. Estamos homologando diversos acordos, diariamente, muitos acordos, alguns na secretaria, a gente liga para a parte, alguns em audiências virtuais, inclusive pré-processual, diariamente são muitos acordos homologados na Justiça do Trabalho.
com a nossa... Eu confesso que não são só acordos, não, né? Assim, medidas liminares foram apreciadas, negociações processuais que não acabaram em acordo, mas negociações de procedimentos. Eu recebi eu atuei essa semana com um advogado mandando mensagem no meu WhatsApp, eu acionei o procurador do trabalho, o procurador me deu a manifestação dele, eu passei para o advogado, e aí depois eu pedi a certificação, tudo nos autos, é claro, mas, assim, eu acho que está todo mundo com vontade de trabalhar, é claro, mas a gente também tem os limites, né? Um dos temas que pipocou bastante essa semana foi sobre aquela plataforma do CNJ e a realização e uma norma baixada lá no TRT2 de realização de audiência de instrução por ela, né? O debate foi até meio acalorado essa semana, se seria possível ouvir ou não a testemunha dessa maneira, de como que poderia ser feito, como é que ia garantir a integridade daquela prova, né? Do que ela poderia ser feita, não é, Christian? Você não... Sim, eu acompanho também, por ser presidente da Associação de Magistrados aqui do Mato Grosso do Sul, a gente acaba recebendo pancada de todo lado, de colega que entende que é possível, de colega que entende que não é possível, né? Uma coisa interessante, eu conversei com a minha esposa, a Kelly Cristina, que é juíza do trabalho na Vara de Rio Brilhante, uma cidade aqui do Mato Grosso do Sul, e ela já costumava... Hã? Está nos ouvindo. Ela está aqui. Ah, é? A Kelly, ela já costumava ouvir as testemunhas que moravam em outro país, em outra cidade. Ela já ouviu reclamantes, réus presos, autor que estava preso no presídio. Já ouviu várias testemunhas fora, porque o CPC, se você olhar, ela já autoriza a utilização desses métodos, né? Então, ela acha que até é um caminho a ser seguido, essa questão de audiência por videoconferência. É lógico, outros colegas já partem daquela dúvida da possível idoneidade da testemunha, ou a testemunha está sendo ali atrás do celular. Não fala isso, não é verdade, fala assim. Tem esse problema. Eu confesso que eu não sei qual que é a melhor saída, mas eu acho que nós não podemos simplesmente esperar até o mundo voltar ao normal para que nós realizemos de novo a audiência em sala de audiência com o Zezinho e a Mariazinha ali presente. Então, eu acho que nós devemos caminhar, num primeiro momento, talvez apenas com audiências de conciliação, audiência de oitiva de partes, que talvez não tenha necessidade de testemunha, mas eu acho que nós vamos ter que discutir isso. E aos advogados, vai competir eles também trazerem ideias, trazerem elementos para que os tribunais façam essas resoluções, essas normas, que sejam o maior consenso possível, porque nenhuma norma vai agradar a todo mundo. Alguém vai ficar descontente, vai achar que está sendo injustiçado, que vai ser o processo vai virar bagunça, que a testemunha vai mentir. Mas eu costumo, e aí de novo eu vou citar o colega Flávio Iga, eu quero acreditar na idoneidade das pessoas. Então, vamos fazer um teste? Vamos tentar fazer audiência por videoconferência? Mas é um fato muito interessante, é um fato que vai levar muita discussão, né, Déia? É verdade, acho que entra muito na questão do trabalhador 4.0, né? Porque nós estamos trazendo uma tecnologia que estava a passos lentos, eu também já faço audiências por videoconferência há um tempo, mas de forma gradual, e de repente a gente cai no nosso colo, assim, agora é videoconferência ou videoconferência, a gente não tem alternativa do presencial. Então, realmente, nós estamos, ou é isso, né? E isso era uma coisa que eu acredito que no futuro seria dessa forma, e agora caiu, está aqui, né? Um avanço que nos pegou para o definitivo, pelo menos do dia a dia hoje, né? Porque realmente não temos perspectiva do fim da pandemia, né? E os processos têm que andar, né? Eu acho que é isso também.
Olha só, só antes da gente entrar nessa pergunta da Aline, eu recebi um WhatsApp aqui de uma colega nossa que também está nos prestigiando, que é a Mara, e ela lembrou, a Mara Ferreira, né? Ela lembrou, a Maroca lembrou para a gente aqui que, e nas discussões hoje foram abordadas essas questões, esse argumento, quando da discussão da constitucionalidade ou não da medida 936, que havia uma contrapartida em razão da redução salarial e de jornada, que isso contribuía para a constitucionalidade da norma. Por quê? Porque ficou garantido ao trabalhador que ele nunca vai receber menos do que ele receberia em caso de seguro-desemprego, né? Se ele tiver a redução total, né, a suspensão contratual, ele vai receber o valor que ele teria direito de seguro-desemprego. Se ele tiver uma parte do salário dele reduzida, ele vai receber um pouco do salário, que normalmente é maior do que o seguro-desemprego, e um pouco do que ele teria no seguro-desemprego. Então, acho que até bem no início da live eu iniciei falando isso, mas é sempre bom a gente ressaltar. Cortou. Aí, ó. Tá, pode. Isso... Ele voltou, né? Eu já ia complementar o que ele falou. Porque lembrando que não na verdade, o seguro-desemprego é só um parâmetro de cálculo do benefício. É um benefício emergencial que não prejudica o seguro-desemprego na rescisão. Exatamente. É só um parâmetro de cálculo. Tá. Gente, eu estou vendo a dúvida da Aline. A Paula estou com uma dúvida, mas vou dar uma apertada na Deia. Ai, meu Deus do céu, vai, fala aí. Eu sou só a debatedora, tá? A debatedora? Você é debatedora, então não vou perguntar. Eu só faço perguntas. Eu não mas sabe que é uma pergunta interessante para a gente discutir? Porque eu confesso que eu fico na dúvida com a resposta. Eu até agora eu não consegui ainda, não consegui fixar se é correto ou não a questão que eu estou pensando. Você acha possível, Boris, também na sequência, a homologação pré-processual de um termo de suspensão contratual? Mas qual seria a necessidade? Qual que seria o advergência? O empregador vai levar, eu quero a chancela judicial disso aí. Todos somos órgãos de chancela. Mas não é pré-processo. Então, ele não teria interesse processual para fazer isso? Não. Se tiver um conflito, por exemplo, eu quero suspender o contrato, a trabalhadora fala, não quero meu contrato suspenso, então você me manda embora. Aí nós temos um conflito que a suspensão é necessária, a mediação ali, falar, ou eu vou suspender ou vou te mandar embora. Eu não quero você mandar embora, mas não quero ficar com o salário reduzido, porque qualquer método, redução ou suspensão, implica numa grande redução salarial do líquido, né? Então, tem esses conflitos, esses sim, são passíveis de mediação. Eu não consigo enxergar... Você acha que isso assim, primeiro, na verdade, é o seguinte, se é uma negociação pré-processual, ela não ganha essa força de coisa julgada, né? Nós vamos estar ali auxiliando na negociação. Acho que o grande objetivo que foi permitido que os Sejusques atuassem nessa atuação pré-processual não foi para se dar uma garantia de coisa julgada. Mas você acha que a procura não está querendo isso? Não, pode até estar querendo isso, mas o objetivo não é esse. Muita gente desiste da mediação pré-processual por isso, porque eles às vezes vêm buscar o Sejusque acreditando numa homologação. E aí eles falam, não, então eu não quero. Vamos homologar, a gente aplica as técnicas para a composição. Mas claro, é um título executivo extrajudicial. E na minha visão, que é uma coisa muito nova, representa um título execuível na Justiça do Trabalho. E tem uma força, porque, assim, tem uma força, não é uma força de qualquer acordo extrajudicial, porque o juiz estava ali
e intermediou isso, né? Não é homologação, mas foi feito perante um órgão com força... O juiz ali não estaria investido, então, de poder jurisdicional. É muito mais de mediador, assim. É mais de mediador, exatamente. Primeiro que, assim, atuação... é uma competência anômala, ela não existe. Ela é para uma legislação de crise no momento de crise. Eu não tenho dúvida assim, Boris, eu fiquei na dúvida da constitucionalidade dessa norma. Não, ô Christian, era o seguinte, existe a mediação pré-processual na justiça comum, tá lá no CPC. Só que a resolução 174 do CSJT optou pela não adoção da mediação pré-processual no conflito individual. No coletivo, ok. Ele falou no coletivo, ok. Individual, não. Por várias pressões que a gente sabe, né? Que tem manifestações da OAB... também, né? Sindicatos da OAB... Tem as manifestações. Então, o CSJT optou pela mediação pré-processual só no âmbito coletivo. Mas nós temos a normatização do CPC... E aí agora o STJT falou, excepcionalmente, vamos usar o CPC, né? Mas não tem legislação. Acho mais, se você quer uma transação com efeitos de coisa julgada, se você conseguiu uma negociação com efeitos de para só a obtenção da coisa julgada, você tem a Otrex. Isso, exatamente. Né? Está acontecendo muito. Né? Está acontecendo muito. Às vezes a gente consegue mediar, aí eles falam, tchau, obrigada, era só isso que eu queria conversar com o outro. A gente encerra a mediação pré-processual, eles vão lá, entram com o Otrex, as duas partes, com advogados diferentes, e pronto, e aí homologa judicialmente. Tem ocorrido isso. Não, mediação processual, a gente começa a tratativa, depois eles caminham sozinhos, e aí eles, se quiserem homologação, eles entram. Isso tem acontecido também, bastante. Então, vamos responder a pergunta da Aline aí, né? Eu entendo que não é possível, Aline, porque a legislação estabelece essa multa pelo empregador e ela não coloca uma condicionante, mas é uma tese a ser sustentada, né, diante da teoria da imprevisão e tudo mais, porque isso provavelmente vai ser discutido em momento posterior, e não agora, né? Agora, se o pagamento for feito parcelado, a discussão vai vir para a Justiça do Trabalho em outro momento, né? A multa do 477, eu devo ter visto até hoje umas 2 rescisões que a pessoa pagou a multa do 477 extrajudicialmente na rescisão. Na verdade, o pessoal vem trazendo essa discussão para dentro dos autos, né? Eu imagino que essa discussão virá, mas uma das coisas que, assim, de primeira, eu acho que não pode ser uma alegação genérica. Você tem que fazer uma alegação específica e provada para que você sustente essa tese, que você peça a revisão para tentar discutir isso em juízo. Para tentar discutir isso em juízo. Num primeiro momento, eu tenho a opinião, a minha, pelo menos, é que essa multa ela só deixa de ser exigível quando o empregado se recusa a receber. Né? Concordo também. Com ajustamento depois de consideração também. Mas eu confesso, Aline, que vou pensar com carinho nessa tese, porque a gente vive momentos excepcionais mesmo, e vamos, a gente não pode se furtar a pensar o direito, a tentar discutir o direito, tá? Exatamente. Vamos lá, tem uma do Jonatas aqui, que ele está pedindo futurologia para a gente. O Jonatas é aluno da nossa pós, nosso amigo. Vamos lá, né? O Jonathan está perguntando o seguinte: doutores, prevêem que as audiências seguirão suspensas após 30 de abril? Nós discutimos hoje, né, Christian? Como eu disse, Jonatas, a gente está discutindo, há uma comissão no Conselho Nacional de Justiça, nessa comissão, a presidente do Juiz do Trabalho Nacional, da ANAMATRA, que é a doutora Noêmia Porto de Brasília, que é a presidente da associação, ela tem assento e voz nessa comissão, e hoje ela também, ontem, ela pediu a manifestação
das associações regionais de magistrados. Nós discutimos em diretoria essa questão e foi vai ser levado ao Conselho Nacional de Justiça para regulamentação. Houve também uma manifestação do Colégio de Corregedores e Presidentes de Tribunais de Trabalho do Brasil sobre esse fato, que o CNJ também oficiou, eles manifestaram assim, por vontade própria, não me recordo agora. Mas os presidentes de tribunais também não chegaram a uma conclusão. Fato é que é muito provável que não se consiga ou não seja aconselhável que as audiências continuem suspensas após 30 de abril, porque criança vive de leite, advogado vive de fazer audiência, vive de ganhar seus honorários, e se movimentar, né? Então a pressão dos senhores mesmo, dos próprios advogados, também, não digo grande, não é uma pressão ilegítima, não é nesse sentido que eu estou falando, mas há um requerimento legítimo e justo para que o judiciário volte de novo, ainda que não esteja parado, ainda que nós estejamos fazendo sentença, julgando os embargos de execução, liberando alvará, o que aparece para o mundo são as audiências. Então, eu acredito que após 30 de abril, possa até ser que as audiências estejam suspensas ali presencialmente, mas alguma coisa vai acontecer. Exatamente. Eu acho que a presencial, eu acredito que não volte, mas as virtuais, eu estou apostando vou fazer previsão aqui do futuro, eu aposto nas virtuais. Pai Christian e Mãe Ideia, exatamente. apostando nisso aí. Depois a gente volta aqui para ver quem vai essa previsão. Sabe o que é o problema? Eu imagino, a gente acompanha os jornais, né? Eu sou um viciado em Twitter, eu adoro demais acompanhar. A gente observa que em São Paulo, no estado de São Paulo, me parece que e no Rio de Janeiro a pandemia está bem crescente, né? Mas você fala do trabalho em outras cidades que não tem um único caso. Então, também se discutiu isso. Será que é caso a caso liberar a situação com aqueles controles devidos? Utilização de máscara, luva, álcool em gel, distância? Não sei. Boa reflexão. Pergunta da Márcia Benites. Poderá ser aplicado a redução salarial de 25% para uns e de 50% para outros empregados da mesma empresa no mesmo setor? Adorei essa pergunta. Vamos lá, meninos. Quem vai responder primeiro? Começa aí, Boris. Boris. Eu não tenho dúvida de que seria possível e que aqui a gente não estaria falando de equiparação salarial. Né? É uma equiparação contrária. Assim, porque ela está atrelada à jornada, né, Boris? Exatamente. Esse é o fundamento legal, preservado, né? Conseguindo me ouvir? O salário hora está preservado. É uma cortada, Boris. Eu acho que o fundamento é porque o salário hora está preservado. Então, não seria a situação. E digo mais, eu estou falando partindo de boa fé, tá, Márcia? Olha só, para minha empresa conseguir sobreviver, para que eu consiga pelo menos pagar alguma coisa de salário, mas mantendo a minha produção, eu preciso de pelo menos 2 que trabalham metade da jornada, o resto eu preciso que trabalhe mais tempo, e assim por diante. É óbvio que, como disse lá atrás a Rejane, se houver alguma distorção, alguma anomalia... Algum outro objetivo, né, Boris? Exatamente. Não... Né? A desvirtuação do Instituto... Artigo 9º nele. Isso, CLT, isso mesmo. Né? Aí a gente pode fazer, mas a princípio eu não tenho dúvida. Vocês pensam diferente? Não. Igualzinho. A questão da preservação do salário hora é primordial e principal nessa situação. E um caso que é ligado a este, eu acho interessante também de falar para o pessoal, foi eu e o Boris tratamos na última live que a gente fez, não lembro com quem, tantas lives. Eu lembrei, me fala, a última eu estava assistindo. Sobre a questão da manutenção
dos adicionais de insalubridade ou periculosidade, caso o empregado seja mandado para trabalhar em home office. Se ele teria direito à manutenção do adicional de insalubridade ou periculosidade. Uhum. Exatamente, eu assisti essa live, tem uns 15 dias, eu acho, um pouquinho mais. Eu entendo que não. Se ele sai da situação do perigo, da condição insalubre, ele tem súmula do TST para essas, não para a situação específica, mas já dizendo nesse sentido que se cessa... aí... Tem que estar dando precedentes aí, meu Oriente, mas já dizendo, se cessou a condição insalubre ou o perigo, não tem adicional, porque é um salário-condição. Se a condição some o salário, né? É isso, né? Opa. Sim, como discordar de você? Olha só, uma relatora. Olha só. Tem mais alguma pergunta? Uma do Rafael Pastorinho. Vai lá. Nos casos de rescisão indireta, seus processos suspensos em virtude da pandemia, né? Até o momento, ainda possuem vínculo de emprego, sem salário e sem direito ao auxílio emergencial. Qual o caminho? Tutela não tem, sem salário, né? E sem auxílio, não existe essa possibilidade. Não, mas o que ele falou foi na possibilidade de rescisão indireta. O que ele está dizendo é o seguinte, houve a paralisação da situação, da atividade empresarial, e ele se viu, não foi feita nos termos da 936, e o trabalhador simplesmente está chorando, né? Entrou com a ação judicial, eu imagino que seja isso, porque processo suspenso. E o processo foi suspenso e o vínculo está lá em aberto, porque ele precisa da decisão do juiz, né? Ele optou por sair, né? Porque ele pode continuar optando por trabalhar. Se ele opta por continuar trabalhando, ele vai ter direito à redução salarial e ao auxílio emergencial. Então, esse caso, provavelmente, é daquele trabalhador que entrou com a judicial e se afastou. Então, realmente, ele está livre para buscar um outro trabalho. Rafael, eu entendo num primeiro olhar, que vai depender de si. Estão me ouvindo? Ou travou? Travou. Boris, você tem que arrumar olha sua internet, Boris. Não é a minha, é de vocês que está ruim, a minha está ótima. Essa. Olha só, Rafael, primeiro a gente tem que diferenciar as situações, né? Se já existe um processo pendente ou não. Se não existir um processo pendente e ocorreu a rescisão indireta, parou de trabalhar, você vai fazer um pedido de tutela de urgência para ser apreciado. Ponto. Né? Se existe um processo pendente e não tem decisão judicial, você também pode refazer um pedido de tutela de urgência, olhando as provas que existem nos autos para que o juiz possa apreciar. Se não existe, vai ter que esperar, né? Se não tem condições de fazer a decisão, né? Ou pedir um processo seja encaminhado ao Sejusc, né? Porque, de repente, ele volta, já que ele optou por afastar, mas ele pode optar por continuar trabalhando durante o período do processo. Talvez ele pense num retorno, não sei, negocie um retorno com salário reduzido, né? E o benefício emergencial. Também a conciliação sempre está com as portas abertas. Oi. Cortou? É interessante também falar que pelo menos aqui no Tribunal do Trabalho do Mato Grosso do Sul, o tribunal tem na sua página da internet, divulgou os números de telefone de contato das varas. Então, se a vara do trabalho esteja com as suas portas cerradas no momento, todos os servidores de juiz estão trabalhando. Então, você pode entrar em contato com a vara pelo WhatsApp, solicitar o WhatsApp daquela unidade e solicitar ao juiz a apreciação daquela tutela de urgência, caso ela não tenha sido apreciada ainda. É isso aí. E aí, vamos responder mais essa pergunta, que a gente já está 1h30 aqui, a gente está com um público legal, tá bacana, as pessoas compareceram. Serão outras, né, Boris? Essa é a primeira... essa é a primeira. Eu adorei esse bate-papo com os três juntos, né? Mas vamos responder a mais. Última. Tá, e a gente fecha.
admitir um empregado hoje e colocá-lo na suspensão ou aplicar a redução da MP 936, isso, que vem, caracteriza fraude? E aí, quem vai responder? Olha, 936, ela não condiciona o pagamento de benefícios, do benefício emergencial, a número de salários recebidos, né? Ou a tempo de serviço. Partindo da ideia, Maria, de que essa admissão está correta e que foi em razão de piorar o momento da economia que ocorreu essa suspensão, não me parece fraude, né? Mas vai depender da situação fática, né? Não tem como a gente deixar de falar isso, né? É Marla, desculpa, eu falei Maria, é Marla. Marla Diniz. Eu e a Débora cegos, perdoe a gente, Marla. Eu também falei Maria, né? Marla Diniz, Brandão Dias. Mas assim, Ótima a princípio pergunta. Não, me parece uma situação... Boris travando. Né? Travou, né? Vou te falar, eles entendem comigo. Você travou, Boris, você travou de novo. Tá? Boris. Deixa eu falar uma coisa também interessante, Deia, a ser lembrada, mais ou menos também na questão da fraude. Agora está travado, né, Deia? Olha lá. Agora voltou. Parece interessante, eu discuti com o Boris também essa situação, de alguma situação de colocar o empregado talvez na suspensão contratual, né? E de repente mandar um WhatsApp, fulano, onde que está tal situação? O arquivo tal está em qual pasta da internet? No outro dia, fulano, você pode mandar aquele arquivo para... Fulano, você... Isso vai... Excelente observação. Atualmente, com os meios tecnológicos colocados à disposição, nós fazendo uma propaganda, né, até a marquinha aqui, StreamYard, WhatsApp, Instagram, né? Facebook, Messenger, vai dar pano para manga. Então, aos empregadores... Aliás, tem previsão expressa na MP, que se ocorreu a suspensão de trabalho na 936. Se houver qualquer tipo de prestação de serviço, seja remoto, seja teletrabalho, seja parcial, seja 2 dias durante a prestação de serviço, travou tudo, vai tornar tudo nulo, né? É essa a posição prevista na lei. Me parece, assim, que a excepcionalidade está sendo vista com muita tranquilidade, mas ela tem que valer para tudo. Você está bebendo a ideia? Oi, estou bebendo água, ué. Dá um golinho. Podia beber? Dá um golinho. Também. Bom, você quer? Devolve aí para mim, por favor, devolve. Obrigada. Não bebeu tudo? Que bom que não, né? Ensaiamos a tarde inteira. Só para finalizar, né, Boris? De humor, porque... Pessoal, olha só. Eu sei que a gente está cheio de alunos nossos aí, e eu quero fazer um pedido para vocês. Dá um printzinho da tela, coloca lá marca a gente. Marca a gente no Instagram, no Facebook. É para marcar a gente para fazer propaganda, tanto do STED quanto da Liga Trabalhista, né? A gente quer que vocês compartilhem, nós esperamos que vocês tenham gostado da live, da aula, foi uma coisa informal, né? Foi uma coisa, a gente tentou ser o mais despojado possível, sem perder o conteúdo, né? Mas essa, entre aspas, propaganda é muito interessante para nós. Então, se você puder... Importante. E assim, a gente não pode esquecer que o objetivo maior aqui, que a gente veio fazer essa conversa, é para mostrar para vocês que existe uma pós-graduação nossa, juntamente com o STED, com a Amatra,
faz essa pós, a gente faz essas brincadeiras aqui entre a gente acaba se aproximando dos advogados, tendo a oportunidade de discutir os assuntos na pós, e essa vai ter mais uma turma dela. A gente quer que essa pós ela se propague. Eu acho que o custo-benefício, working que é feito... Voltou? Voltou. O networking que é feito entre os juízes que dão aula, os professores e os advogados também ali, os relacionamentos são muito bacanas e não tem dinheiro que pague isso, né? A gente voltou para essa pós assim com muita vontade, com muita alegria, e essa primeira turma nos deu uma motivação enorme. Fazia muito tempo que eu não sentia prazer em dar aula para avaliar alunos, que tem a parte de avaliação, e até a parte de avaliação foi maravilhosa. O pessoal que está lá com a gente é gente do primeiro nível da advocacia trabalhista. Nós estamos muito felizes de poder contribuir de alguma forma, da gente poder ajudar, ser ajudado a evoluir, a discutir teses, a aprender junto, não é, Déia? Sim, com certeza. É um método muito diferente, com muita interação entre professor e aluno. Os professores são magistrados, desembargadores, tem ministro no nosso grupo. Então, eu sou suspeita para falar, mas realmente é tudo feito com muito carinho e muita humanidade, né? Eu, assim, sou super fã dessa humanização da justiça. Nós levamos a humanização aonde a gente vai, né, Boris, Christian? Essa cooperação entre advogados, magistrados, é muito importante, e a pós, assim, é fantástica. Eu recomendo, nesse momento, então, em que a legislação trabalhista ela está se reformulando a cada dia. Nós temos ainda a MP 905, que provavelmente passou na Câmara, já sinalizaram que talvez não passe no Senado até segunda-feira. Não, voltou, tem notícia nova. Tem notícia nova de quê? 10 minutos? Não, cederam a pressão, dizendo que talvez eles vão votar hoje, porque a pressão está muito grande e tal, né, Cristian? Agora, né? Mas você tem 10 minutos disso, meia hora, porque até eu entrar na live não tinha nada disso. Espera aí, eu vou achar a notícia aqui. Acha aí, porque isso é muito novo, porque a última notícia, às 19 horas, assim, 18h50, eu fui olhar, a notícia era de que muito dificilmente eles iam conseguir votar diante das divergências em relação a SMP 905, que teve, assim, inúmeras emendas, né? Foram várias emendas, foram apresentadas aproximadamente 2.000 emendas, não todas foram aderidas à MP, agora, inclusive, não é mais MP 905, né? PLV 4 de 2020, então agora é PLV 4, não é mais MP 905. A gente se apegou à MP 905, a terminologia, e não deixa, né? Mas é isso, o Boris travou de novo. Muito obrigada a todos que nos assistiram hoje. Estou muito feliz de estar participando dessa live com os meus amigos queridíssimos, meus parceiros de lives. Espero poder contar com vocês nas próximas e a gente poder discutir mais e debater mais. Bom, muito obrigada. É sempre um prazer a gente estar junto com vocês, discutindo direito, falando. Nós somos viciados nisso, né, no direito do trabalho. Agradecer a oportunidade que o Insted está dando da gente fazer isso. Hoje é no nosso canal, mas na verdade é do Insted, é de coração. Fernando, a Neca, né, o Marquinho, que é o coordenador da pós, que está em andamento. A gente não tem palavras para agradecer toda a equipe lá do Insted. Vânia, Ana Paula, Bianca, Evandro. Não vamos falar de todo mundo. Todo mundo, verdade. Christian? O Boris travou, agora... Mas é isso, eu vou parar de travar aqui, vou dar tchau para vocês.
Deixa eu dar tchau. A despedida de vocês, na hora que vocês me disserem, ó, acabou, eu quero... Tá bom, o câmera top producer. Bom, para encerrar, pessoal, agradeço a participação de vocês e os advogados aqui do Mato Grosso do Sul, a Associação dos Magistrados aqui da 24ª Região, a Matra 24, está à disposição naquilo que nós pudermos colaborar com a melhoria da pressão jurisdicional, qualquer dúvida que vocês tiverem, que nós possamos ajudar, nós o faremos. Posso ser um canal de comunicação também com o tribunal, e agradeço também o STED, na pessoa do Fernando, né, que tem essa parceria conosco, através da escola da Matra, que esperamos seja duradoura. Muito obrigado pela presença de vocês, e o Boris, se quiser, pode fechar a live. Peraí, que eu achei a notícia que falou que talvez... A Inês falou que saiu no Jornal Nacional, a nossa que está assistindo a gente aqui, Inês, falou que saiu no Jornal Nacional que vai ser na segunda. Saiu no Jornal Nacional que será votado... Eu vi a notícia que o governo não desistiu da MP 905. Que eles vão tentar fazer lá as conversas no final de semana, né, para tentar fechar. Mas vamos esperar os próximos capítulos, e a gente pode montar uma live só da 905, então, que vale a pena, ela é um capítulo à parte, né? Vamos essa eu acabei não achando a notícia onde eu compartilhei nos meus grupos aqui, que a gente tem pouco grupo, né? Mas é isso. Vamos seguir acompanhando. A próxima a gente fala daí. Falar. Foi um prazer. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado pelo prestígio de vocês. Valeu mesmo, tá? Abraço, Déia. Abraço, Cristian. Bom descanso para vocês. Tá Obrigada. Bom? Tchau.